E nós vamos começar agora, então, o nosso debate. Quem tem razão? Quem tem razão em relação às investigações e o controle das fake news? E eu vou começar conversando com Douglas Garcia, que é deputado estadual do PSL em São Paulo. Estamos conectando também a Natália Bonavides, deputada federal do PT do Rio Grande do Norte, que faz parte da CPI dos fake news. Agora, Douglas Garcia é alvo de inquéritos daquela investigação também que foi deflagrada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em relação às fake news. E aqui em São Paulo ele enfrenta um inquérito por causa da suposta divulgação, ou houve mesmo de fato a divulgação de dossiê de pessoas que teriam participado das manifestações ditas como pró-democracia. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos da Rádio Jovem Pan, um prazer para mim estar aqui e bora lá. Então, daqui a pouquinho a conexão ainda com a Natália Bonavides, é um pequeno problema técnico, mas, deputado, eu queria saber da sua situação em relação, primeiro, à investigação de Alexandre de Moraes, de uma forma resumida, e depois o inquérito que foi aberto aqui em São Paulo pelo Ministério Público de São Paulo, determinando a abertura por causa da divulgação desse dossiê, inclusive supondo que estaria sendo utilizado equipamento da própria Assembleia para se formar esse dossiê. Claro, enquanto a deputada Natália ainda não consegue entrar para a gente debater, eu posso resumir um pouquinho aqui a respeito disso. Com relação ao inquérito do ministro Alexandre de Moraes, eu só estou tendo acesso parcial a esse inquérito, não é um acesso integral, portanto eu não consigo falar muito, discorrer sobre ele, né, porque, enfim, inclusive tinham chamado até mesmo para a gente poder depor na Polícia Federal, mas eu acho difícil a gente conseguir depor sobre algo que a gente não conhece, né, é difícil saber, porque nós não sabemos nem mesmo do que a gente está sendo acusado, né, o inquérito 4.781, ele mais me parece uma ferramenta para perseguir politicamente os desafetos daqueles que não gostam do governo Bolsonaro do que, de fato, um inquérito jurídico. Me parece mais um inquérito político. Agora, quanto àquilo que aconteceu em relação ao dossiê, aquilo vai ficar provado durante a fase das investigações de que eu não vazei dossiê de absolutamente ninguém, não vazei informações, dados particulares de absolutamente ninguém. Acontece que, aparentemente, já existia uma outra lista anterior à lista que eu havia criado contra aqueles terroristas que estavam indo às ruas de São Paulo para poder depredar patrimônio público e agir com violência e agressão. Essas pessoas que eu levei à Polícia Civil e à Polícia Federal, já existia uma outra lista que anteriormente foi vazada, estão tentando colocar a culpa em mim, a conta em mim, e tentando me criminalizar por isso, né? Então, resumidamente, como você pediu, Denise, é basicamente isso. Nós ainda estamos no problema de contato com a Natália, mas a acusação referente a esses dossiês é que houve a divulgação indevida das pessoas e muita gente que não estaria envolvida em crime, não é? E que ficaram expostas e correndo risco, inclusive foi pedido proteção judicial a essas pessoas exatamente por esse dossiê. Mas é exatamente isso que você disse, Denise. Existem pessoas nesse dossiê que foi vazado que não estão envolvidas com absolutamente nada. Ou seja, mais uma prova de que não é o dossiê que eu entreguei para a Polícia Civil e para a Polícia Federal. Até porque eu estou sendo processado por mulheres, né? E no dossiê que eu entreguei às autoridades competentes não existem mulheres. E também estou sendo processado por pessoas de outros estados, né? Chegou para mim aqui a informação. E essas pessoas não estão no estado de São Paulo, sendo que o dossiê que eu entreguei para a autoridade competente apenas existem pessoas que estão aqui no estado de São Paulo. Então, tudo isso não passa de uma mentira, de uma falácia, de um serviço de desinformação que fizeram contra mim para tentar me denegrir, tentar me criminalizar e tentar criminalizar a atividade parlamentar, porque, afinal de contas, em todas as assembleias legislativas, câmaras municipais e até mesmo no Congresso Nacional, existem canais de denúncia dentro e fora dos gabinetes, né, dos deputados. Afinal de contas, todos os trabalhos de denúncias também são dirigidos e coordenados por deputados, como, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, o SOS Racismo é pela deputada Alice Brandão. É, sim, competência nossa receber denúncias e levar, encaminhar a autoridade competente para poder fazer a investigação. Então, não houve nenhum tipo de crime de improbidade administrativa, muito menos vazamento de dados de quem quer que seja. Deve sim ser investigado quem foi que vazou dados de outras pessoas, né? E quem foi que vazou esses dados deve ser responsabilizado e criminalizado. E talvez sejam as mesmas pessoas que vazaram os meus dados pessoais nas redes sociais na semana retrasada e os dados do presidente da República e seus filhos também. Essas pessoas são criminosas.
Agora já estamos em contato com Natália Bonavides, que é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte. Deputada, uma boa tarde. O deputado Douglas estava esclarecendo os inquéritos dos quais ele está sendo alvo, tanto pelo Ministério aqui de São Paulo, como aquelas investigações em relação às fake news. E eu lembro que ontem o Supremo Tribunal Federal estava discutindo a questão do inquérito referente às fake news. O ministro Fachin votou pela validade desse inquérito, que é um questionamento quanto à legalidade, pela forma como ele foi encaminhado, e o julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. Deputada, boa tarde. Eu queria agora a sua avaliação em relação a essa situação toda que nós temos, a possibilidade de algum controle das fake news, CPI sendo encaminhada no Congresso, o inquérito que está em discussão no Supremo. Boa tarde, Denise. Boa tarde, deputado. Agradeço primeiramente o convite de estar aqui debatendo com vocês. Sobre o inquérito, Denise, é importante a gente lembrar de uma coisa. Para além da posição do ministro, que teve ontem já em seu voto, nós tivemos também a própria Advocacia Geral da União, que é o órgão que representa o governo nesse processo. Nós tivemos o procurador, a Procuradoria Geral da República, que, como todos nós sabemos, teve indicação do próprio presidente Bolsonaro para o seu PGR. Todos esses órgãos defendendo a legalidade do inquérito, né? Na verdade, o próprio ministro da Justiça de Bolsonaro, quando era advogado-geral da União, também defendeu a legalidade do inquérito, né? Então, tudo indica que sim, o inquérito vai seguir, a posição oficial do próprio governo é de defender a legalidade, é de superar esses questionamentos, e é muito compreensível, por outro lado, que vários apoiadores do governo Bolsonaro tenham medo desse inquérito. É o mesmo medo que tiveram, por exemplo, na CPMI das fake news, que eles fizeram de tudo para que não houvesse a prorrogação, ligando para senador perto de meia-noite para pedir para os senadores tirarem sua assinatura, porque não queriam que a CPMI continuasse. Esse gesto agora é feito em relação ao inquérito. A razão disso é muito óbvia. Qualquer investigação sobre esse tema no Brasil, invariavelmente chega a Bolsonaro, chega aos filhos de Bolsonaro, chega aos apoiadores de Bolsonaro, porque eles estão hoje usando a disseminação de mentiras e de notícias falsas como método político. Isso é muito ruim para a nossa democracia, né? Então, eu sou membro da CPMI das fake news, Denise, e eu, infelizmente, tenho tido a oportunidade de ver como funciona de perto, né? A estrutura que eles montam, o tanto de dinheiro que é investido nisso, e se na campanha eleitoral esse dinheiro era de Caixa 2 e de financiamento empresarial, ou seja, um combo de ilegalidades, muitas juntas de uma vez, agora, durante o mandato presidencial de Bolsonaro, esse dinheiro também vem dos recursos públicos, né? Tem dinheiro do povo hoje pagando essa organização criminosa. Tem gente nomeada na presidência da República para trabalhar com isso, com a disseminação de notícias falsas. Tem assessor parlamentar nomeado, inclusive assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, que usou o computador da Câmara, o IP da Câmara, para gerir esses sites de notícia falsa. Então, o tema das fake news hoje, infelizmente, é um tema que interfere no debate público no nosso país, é um tema que afeta diretamente a nossa democracia e que, infelizmente, é hoje comandado, né, por uma organização criminosa no sentido jurídico do termo, não é aqui modo de falar, não é modo de dar força à expressão, é no sentido jurídico do termo mesmo, e que tem ampla ligação com o Bolsonaro, com seus filhos e com diversos apoiadores do presidente. Denise. Agora, deputado Douglas, eu queria saber sua avaliação em relação à situação toda que, de acordo com a deputada, está sendo constatada na CPI das fake news e em relação ao próprio inquérito. Queria desejar uma boa tarde à deputada, boa tarde a todo mundo da Rádio Jovem Pan, Denise Campos de Toledo. Pessoal, é o seguinte, a CPMI, o inquérito 4.781 e o PL 2630, que é um novo projeto de lei que está circulando agora no Congresso Nacional, são coisas que estão sendo utilizadas para perseguir politicamente e também para censurar. E eu digo isso na análise de perseguição política porque o próprio autor do requerimento da CPMI, que é o deputado Alexandre Leite, ele diz que o objeto da CPMI ele foi completamente desvirtuado. Se a gente for fazer uma análise mesmo, não há uma definição sobre o que é fake news. Portanto, toda investigação, ela perde aí o seu escopo jurídico. Eu vou dar um exemplo. Eu sou o tempo todo acusado por parte da oposição ao governo Bolsonaro de que eu estaria utilizando aqui o meu gabinete na Assembleia Legislativa para poder propagar fake news. Só que, objetivamente falando, eles não conseguem apontar uma fake news sequer. A própria deputada aí falou a respeito de mentiras e notícias falsas, mas eles não conseguem apontar uma única fake news que é produzida, por exemplo, pelo meu gabinete.
Ou seja, isso tudo não passa de uma falácia. E o que seria, então, fake news? É um fato não verdadeiro relatado por alguém aqui, a grosso modo, uma mentira. Então, por que aqueles que são opositores ao governo Bolsonaro não estão sendo investigados, seja pela CPMI, seja pelo inquérito? Vou dar aqui o exemplo do próprio senhor Luciano Ayan, que é um dono de um site aí que divulgou notícias falsas e graves sobre a vereadora Marielle Franco, né? Ele deveria ser objeto da CPMI, deveria ser objeto do inquérito, mas ele não é. Por quê? Será que porque o senhor Luciano Ayan, ele é opositor ao governo Bolsonaro? O Hans River, que foi convocado pelo petista Rui Falcão, que é companheiro aí de bancada da deputada Natália, ele foi convocado pelo deputado Rui Falcão para poder depor e disse que o disparo de mensagens pró-Bolsonaro não existia, mas sim pró-PT. Por que que depois dessa exposição os deputados federais e estaduais do PT não receberam a visita da Polícia Federal em sua casa, em sua residência, em seus gabinetes, né? E outra coisa muito importante também, a peça central da CPMI é a deputada Joyce Hasselmann, que foi denunciada na Rede Record e também na CNN pelos seus ex-assessores, inclusive do suposto uso de CPS falsos para poder a sua equipe criar perfis fakes nas redes sociais para exaltar aí, para conseguir ir para cima daqueles que são contra o governo Bolsonaro. Ou seja, esse depoimento dela na CPMI, que é peça central, não deveria nem sequer estar sendo levado a sério. Isso é ridículo. Essa CPMI, ela empobrece o Poder Legislativo, esse inquérito ele empobrece o Supremo Tribunal Federal, né? Tanto é que a própria Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, ela se manifestou defendendo o arquivamento dessa CPMI. Não foi recente, foi no dia 16 de março de 2019, porém, o objeto é exatamente o mesmo, o inquérito 4.781, Denise. É por essas razões e outras que eu defendo que isso seja urgentemente arquivado, até porque a forma com que isso foi instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, instaurado de ofício pelo Supremo, ferindo qualquer tipo de investigação que deveria ter sido feita. Oi, tá me ouvindo? Sim, vamos ouvir agora a deputada Natália para a gente ter mais um jogo aqui, conversar mais, com respostas mais curtas. Por favor, deputada. Claro, claro. Obrigada, Denise. Bom, primeiro, deputado, é bom lembrar que você mencionou aí um parecer de uma outra procuradora-geral, mas esqueceu de mencionar qual é a posição do atual procurador-geral, que foi indicado pelo seu presidente e, aliás, de quem o seu presidente disse que estava fazendo um trabalho excepcional. Ele defende a legalidade desse inquérito. Os deputados do PT não são investigados na CPMI das fake news porque contra ele não há nenhuma denúncia de disseminação de fake news. Muito pelo contrário, em relação à base aliada do governo Bolsonaro. Não é como você está dizendo que o depoimento da deputada Joyce seja a única coisa que tem na CPMI. Convido Vossa Excelência a assistir algumas das nossas sessões, a até ler alguns dos documentos que a CPMI recebeu. Você ia saber, por exemplo, que nós temos fotos, deputado, fotos das empresas que prestavam serviço para essa campanha, o tanto de computadores que tinham lá, de celulares, de caixas e caixas de chips. E em algumas dessas fotos a gente conseguiu até mesmo ver, dando zoom no celular, uma mensagem fake, uma mentira que foi disseminada contra o candidato Haddad. E a gente perguntou se a empresa que prestou serviço para Bolsonaro tinha pagado por aquela disseminação da mensagem. Ele disse que não. Sabe o que isso significa, deputado? Que não só aconteceu a disseminação de fake news contra Haddad e adversários de Bolsonaro na campanha, mas também que isso foi pago com dinheiro sujo, que isso não foi declarado na prestação de contas, nem tinha como, né? Quem é que vai declarar um crime na prestação de contas? Isso foi feito com financiamento empresarial, que também é vedado. E é por isso, deputado, que nós, inclusive, defendemos que as provas que estão constantes no inquérito do STF, no inquérito das fake news no STF, elas sejam compartilhadas com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, porque lá correm ações em relação a esse tema, porque nós sabíamos que estava acontecendo desde que a campanha estava acontecendo e entramos com ações em relação a isso, e essas ações podem trazer, inclusive, a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, que, convenhamos, é tudo que o Brasil precisava agora, nesse momento de pandemia, em que a gente tem um governo absolutamente incompetente lidando com a morte de 40 mil brasileiros, um governo que sequer executou nem metade do orçamento disponível para combater o coronavírus. Não tem leite sobrando, deputado. Não tem equipamento de proteção sobrando. Os estados estão passando dificuldades e o governo Bolsonaro está retendo, finalizo, Denise, obrigada, o governo Bolsonaro está retendo recursos que poderiam estar salvando vidas, mas como diria seu presidente, né? E daí?
Vamos voltar à questão das fake news, que é o nosso debate hoje. Agora, deputado, o senhor discorda de termos alguma legislação que limite o tipo de agressão que se vê pelas redes sociais, que atinge muitos políticos também, mas atinge o cidadão, atinge jornalistas também? Denise, prometo para você que vou responder objetivamente a sua pergunta, mas antes eu preciso apenas corrigir algumas coisas que foram ditas pela deputada Natália. Com relação às empresas e divulgação de mensagens falsas para poder atacar os seus opositores políticos, eu jurava que a deputada Natália estava falando do PT, porque, afinal de contas, o próprio Rui Falcão, em uma entrevista no Roda Viva, ele disse, entre aspas, nós temos vários tipos de militantes nas redes sociais. Você tem hoje os grandes blogueiros, você tem os blogueiros voluntários, você tem os mais estabelecidos como Nassif, Paulo Henrique Amorim, Rovai e o Viu Mundo. E nós temos aqui, inclusive, algumas denúncias que foram feitas, denúncias não, de fato aconteceram, dinheiro sendo repassado do governo federal durante a época Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores no poder, a empresas que são claramente opositoras ao governo Bolsonaro e que são detratoras daqueles que são conservadores, aqueles que defendem exatamente a mesma bandeira. Brasil 247 recebeu R$ 122.869,86 em 2014. Brasil, de fato, R$ 27.994,39. Brasil Econômico, R$ 296.795,25. Diário do Centro do Mundo, R$ 17.469,10. E aqui você tem uma lista enorme de empresas que recebiam dinheiro durante o governo Dilma para poder ficar atacando aqueles que, é claro, são opositores ao governo Dilma Rousseff, ao governo do Partido dos Trabalhadores. Então, eu não sei, eu achei que quando a deputada estivesse falando de empresas e também de fake news, eu achei que a deputada estivesse falando de si mesma, né, do partido da senhora na bancada lá na Câmara dos Deputados. É muito interessante a senhora falar sobre o Aras, mas o Aras ele defendeu a participação do Procurador-Geral da República nessa investigação, porque caso a senhora não saiba, um juiz ele não é competente para poder fazer a investigação. Então, eu sugiro que a senhora leia a Constituição da República, porque lá está escrito, inclusive, qual a competência de cada poder. E ao juiz não é competente para poder fazer esse tipo de investigação. A Procuradoria-Geral da República precisa participar. Deve ser partir essa iniciativa do MPF, assim como está acontecendo aqui no estado de São Paulo. Quem está fazendo essa investigação é o Ministério Público e não o próprio Tribunal de Justiça. E é isso que nós precisamos analisar e deixar isso daqui muito bem destacado. Outra coisa, boa parte dos investigados eles não conseguiram ter acesso àquilo que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal no inquérito 4.781, só apenas parte do inquérito. É parcial. Como é que as pessoas vão conseguir se defender? Por que a galera do PT não está fazendo parte desse inquérito? São os que mais divulgam fake news. E eu tenho aqui provas, inclusive, de que o pessoal do PT, o que mais eles fazem é divulgar fake news. Deveria estar sendo investigado, sim. E é por isso que esse inquérito que rola no Supremo não é um inquérito jurídico, é um inquérito meramente político. Agora, aqui respondendo a sua pergunta, Denise, sim, eu sou radicalmente Mas agora muito rápido, hein? Muito rápido, daqui a pouco chegamos ao fim e eu quero ouvir a deputada. É rápido mesmo. Sim, esse projeto 2630, ele vai contra a liberdade de expressão, ele sequer pode ser deliberado, porque ele visa abolir direitos e garantias individuais, que é proibido pelo artigo 6º, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Inclusive, eu já oficiei o PGR, pedindo a derrubada emergencial e urgente da tramitação desse projeto da lei censura que existe agora tramitando na Câmara dos Deputados. Fique à vontade, Denise. Agora, deputada, vamos lá. Denise, eu quase cheguei a achar graça do deputado mencionar uma proximidade com veículos que favoreçam o governo por parte do PT, quando ontem o genro do Silvio Santos foi nomeado ministro das Comunicações, né? Então, é surpreendente mesmo que esse argumento seja trazido pelo deputado. Inclusive, os sites que ele mencionou são sites jornalísticos, né? O PT poderia ter destinado recursos a ele, como também destinou à Globo. A não ser que o deputado ache que a Globo falava bem de Lula quando o PT estava no governo. Mas eu volto ao inquérito. A PGR teve acesso ao inquérito durante todo o momento. O que a gente não pode confundir aqui, Denise, é o que é liberdade de expressão e o que é liberdade de cometer crimes. É o que os aliados de Bolsonaro estão defendendo nesse momento, não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito sagrado que está previsto na Constituição, que o senhor deputado me sugeriu ler, eu já li algumas vezes, sou advogada, inclusive, e a liberdade de expressão ela tem alguns limites, né? Quando se utiliza dela para cometer crimes, aí estão os limites. E é disso que o inquérito das fake news trata.
não se pode defender com a liberdade de cometer crimes. E é o que está acontecendo, Denise. Isso é muito grave. Já foi sobre as instituições, ataques às instituições, pedido para fechar o STF, para fechar o Congresso. O deputado, como um parlamentar, jamais poderia concordar com esse tipo de discurso que defenda fechar os parlamentos, mas não só isso. Agora, na pandemia, a gente está vendo até mesmo fake news sobre a doença, sobre o coronavírus. São fake news que estão matando, estão dizendo que se você tomar tal chá, você não vai pegar coronavírus, se você tomar tal coisa, que já tem vacina. Isso é criminoso, Denise, isso coloca em risco a vida das pessoas, isso já vinha destruindo a reputação de pessoas, isso já vinha simbolizando um ataque antidemocrático às instituições e nesse momento isso está matando. Fake news é crime, é uma coisa muito grave e defender liberdade de expressão está muito longe de significar defender liberdade de cometer crimes através do discurso, Denise. Então, por mais que eu compreenda o receio que a base bolsonarista tem de qualquer investigação que se trate de fake news, nós precisamos entender que esse é um tema no mundo todo. Não é só no Brasil que isso está acontecendo, são vários os parlamentos que estão debatendo propostas legislativas para como lidar com esse tema, porque o que está acontecendo é efetivamente a extrema-direita está adotando a mentira massificada como método político. É assim que eles estão, inclusive, ganhando as eleições. E acho que a maior evidência de como manipularam o debate nas eleições, enganaram as pessoas, como está a popularidade de Bolsonaro hoje. Está sendo muito rápido, como as pessoas estão descobrindo que aquilo que foi vendido não é verdade. E é por isso que a rejeição está aumentando tanto. Lembra de Bolsonaro falando que jamais ia se aproximar do Centrão, que não ia adotar uma política de toma lá da cá? Pois bem, está aí hoje mais dinheiro sendo gasto para comprar o Centrão do que para combater o coronavírus, e não é só para evitar Deputada, o impeachment, vamos sacar na questão das fake news. E aí eu finalizo, também para tentar inviabilizar lá no Congresso o trabalho da CPMI das fake news. Bom, nós vimos que a polarização política fica muito presente nessa discussão das fake news, são várias frentes de discussão. Nós temos o inquérito que está sendo discutido agora no Supremo Tribunal Federal, que já teve até operação, inclusive o qual o deputado Douglas foi alvo também. Nós temos todas as discussões da CPI das fake news, que não tem prazo para terminar.